O título da mensagem de hoje é uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Nós vivemos num país que se autodenomina um país cristão. Se perguntássemos a esses cristãos, quase na sua maioria, quem é Jesus Cristo? Acredito que seria difícil a resposta para muitas pessoas, embora ouçam frequentemente esse nome, Jesus Cristo, mas na realidade bíblica não é muito fácil a pessoa apontar quem é realmente o Senhor Jesus Cristo. E para confirmar o que nós estamos dizendo, citamos que, em certa ocasião, no ministério público de Jesus, ele resolveu interrogar seus discípulos acerca da sua identidade e fez-lhes a seguinte pergunta. O que eu vou ler está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 em diante. Chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João o Batista, outros dizem que tu és Elias, o profeta do Antigo Testamento, e outros dizem que era o profeta Jeremias, ou um dos outros profetas. Jesus, então, depois de ouvi-los, perguntou-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E hoje também as opiniões são diferentes com respeito à identidade de Jesus. Por exemplo, alguns confundem Jesus com o arcanjo Miguel. O que está correto, pois? Isso é incorreto. Arcanjo Miguel é um chefe de anjos. E Jesus é o Criador dos anjos, como lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 16, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Emitindo agora uma posição contrária ao que nós estamos dizendo. A revista Despertar da Sociedade Torre de Vigia, de 22 de abril de 2005, na página 3, publica um artigo com a pergunta: quem é Jesus Cristo? Repete a pergunta que nós fizemos. Expõe que alguns afirmam que Jesus não é simplesmente o Filho de Deus, mas que na realidade é o próprio Deus. Dizem que tanto ele como o Pai são o Deus Todo-Poderoso. Será que estão certos? Dizem mais: numa oração com os apóstolos, poucas horas antes de morrer, ele pediu: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Isto significa
vida eterna, que absorvam conhecimento de Ti, o único Deus verdadeiro, daquele que enviaste, Jesus Cristo. Em João 17, versículo 1 a 3, note que Jesus orou a alguém a quem chamou de o único Deus verdadeiro. Li o que diz a revista e agora pergunto: o único Deus é apenas o Pai e Jesus não é Deus verdadeiro? Qual a nossa resposta para esse argumento das testemunhas de Jeová rebaixando a natureza divina de Jesus? Dizemos que o Pai é Deus verdadeiro e que também o Filho é Deus verdadeiro. O apoio para esta declaração está em João capítulo 1, versículo 11. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Duas vezes encontramos aqui a palavra Deus, uma se referindo ao Pai e a segunda se referindo ao Filho. O versículo é composto de 3 sentenças. No princípio era o Verbo. Primeira, declara a eternidade de Jesus. O Verbo estava com Deus. Declara a distinção de pessoas. E o Verbo era Deus. Indica a natureza divina de Jesus ser igual à natureza divina do Pai. E por que assim dizemos? Dizemos que ambos, tanto o Pai como o Filho, constituem o Deus verdadeiro, porque há um só princípio de hermenêutica, regra para interpretar a Bíblia, que declara que a Bíblia com a Bíblia se interpreta. Ora, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, nós lemos: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Esse texto reafirma que há um só Deus e afirma que há um só Senhor, que é Jesus. Se Jesus é o único Senhor, não poderíamos chamar o Pai de Senhor. Entretanto, esse grupo religioso afirma que o Pai é Deus e Senhor. Se então chama o Pai de Senhor, contrariando a parte final de 1 Coríntios 8, 6, porque negam que Jesus seja Deus verdadeiro, baseados em João 17, 3, quando em 1 João 5, versículo 20, lemos: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Escute agora, meu prezado ouvinte: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso tudo não é uma incoerência desse grupo religioso chamado por Testemunha de Jeová? Como então interpretar corretamente os dois textos de João 17, 3 e 1 Coríntios 8, 6? Mostrar que não pode haver um sem o outro. Não pode o Pai ser Deus sem ser Senhor, e que não pode Jesus ser Senhor sem ser Deus. Mesmo quando Jesus se intitulava Filho de Deus, qual o sentido que ele aplicava a si mesmo esse título? Ele falava de sua igualdade de natureza divina, e é o que nós lemos em João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, isto é, matar. Só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Vou repetir. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E mais ainda, como Jesus poderia reivindicar honra igual a que se presta a Deus se ele mesmo não fosse Deus em natureza? No capítulo 5 de João, versículo 23, está escrito: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Pertençam a Jeová porque não honram a Cristo como deveria. Jesus disse: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.